Beleza, pessoal? Bora lá, falar um detalhezinho. Essa reclamação que o pessoal teve, que me mandou, pediu pra mim fazer esse vídeo, eu não tive tempo de fazer, mas agora eu tava conversando com uma amiga e a máquina dela, segundo ela, tinha travado. Aí é o seguinte, eu lembrei também que algumas pessoas me perguntaram no canal que a máquina dele tinha travado, o que elas faziam, o que não fazia. Bom, eu podia mandar vocês pisar no acelerador da máquina e fazer o que eu vou fazer aqui, tá? Mas eu não vou fazer isso. Eu vou fazer o seguinte: eu vou empurrar a minha máquina um pouco para trás, vou folgar a correia da minha máquina e vou retirar ela, tá? Aí com a minha correia retirada lá do eixo do motor, eu vou girar o volante, vou girar a minha máquina e vou observar, tá? Minha máquina está sem agulha aqui, tá, gente? Aí o que acontece? Eu vou girar, e se ela estiver girando macio assim, alguma coisa que estava travando, estava obstruindo lá o motor. Quando o motor está com a parte elétrica beleza, e acontece algum travamento lá embaixo, que solta alguma coisa, geralmente ele faz aquele barulhão. Tum. Quando ele fizer esse barulho, o problema é no motor. Mas se você tirou lá a tua correia aqui, né, ela está folgada, e você tirou aqui e a máquina não roda nem para um lado e nem para o outro, eu falo para você tirar a correia justamente por causa disso, porque fica melhor do que você ficar mexendo. Com a máquina desligada, aí você vai girar aqui e ela não vai mexer, né? O que você vai fazer? Você vai abrir aqui, tá? Vai vir aqui de baixo, vai tirar a sua caixa da bobina, que seria essa pecinha que todo mundo conhece aí. Essa é a caixa da bobina e dentro tem a bobina. O caso dessa amiga era que eu não sei o porquê, mas acontece, e acredito que ela deve ter enchido a bobina errada ou folgado demais o ponto e fez um tucho de linha logo dentro aqui do furo, tá? O que veio dentro aqui, ó, aqui dentro tem essa pertezinha aqui, ó, e isso vai acumulando linha aqui e trava a máquina. Se você insistir, você vai ficar quebrando a agulha e não vai conseguir que ela rode. Então pode ser um dos problemas. Foi o caso dessa amiga e esse mesmo problema aconteceu com essa máquina aqui hoje, né? Então o que acontece? Como aconteceu aqui e teve esse problema da amiga, eu lembrei que também mais dois amigos me perguntaram no canal sobre esse problema. Então, travou a tua máquina, você vem aqui, tira lá a caixa de bobina, dali você já vai ver. Só você olhar para dentro do furinho aqui, você vai ver que tem um monte de linha aqui dentro, tá? Aí você tira aqui, para você ter certeza, ver o conjunto inteiro e vai ver se tem sobra de linha, vai fazer a limpeza. Depois que você fizer tirar aquela linha toda, cortar tudo e tirar, você já vai rodar, a tua máquina vai rodar macia assim, ó. Por isso eu pedi para que tirasse a correia, tá? Então assim você vai ver, ó, sua máquina está rodando macinha assim, com a mão, ó. Então quer dizer, esse problema está resolvido, que é o problema do travamento, nesse caso desse travamento, tá ok? Tirando disso, pode ser que a máquina trava por quebrar alguma coisa dentro do conjunto dela, mas é coisa muito rara, isso é ou então por ter saído de ponto, né? Algumas coisas acontecem. Então eu vou dar umas dicasinhas bobas aqui, que primeiro, eu já dei a dica que pode agarrar porque trava um monte de linha aqui de baixo na lançadeira, né? Aí, virar e falar comigo, Júlio, poxa, mas aconteceu isso, e o que pode ter causado isso? Pode ser desde um ponto frouxo, pode ser alguma sobra de linha que ficou aqui, pegou mais linha e foi embolando ali a linha da lançadeira, né? Geralmente é ponto desregulado, e tem uma dicasinha nisso aqui. Bom, vocês estão vendo que eu não estou encostando a linha, tá vindo como se ela tivesse passado aqui aqui ela só passaria na agulha aqui para baixo. Eu estou deixando sem agulha para poder mostrar para vocês aí. Bom, sem encostar em mais nada, só segurando o fio, você vai tensionar. Se você vê que a linha está correndo meio presa, poxa, está correndo meio presa. Então, essa é a regulagem da máquina.
Toda vez que você for trocar a tua máquina, que a tua agulha, que você vê que que você tem que trocar a linha, você sempre dá uma puxadinha aqui, ó, para vocês acostumar com essa pressão que ela tem que ficar aqui. Isso é automático. Você pode ver que quando um mecânico chega na casa de vocês, ele pega a linha e ele passa e faz isso. Por que ele faz isso? Porque ele já está tão automático a ver a pressão da linha que aqui ele já resolveu quase que todo o problema. Ele sabe que aqui em cima não tem nada de problema no conjunto, tá? Uma outra dica para quem não conhece, porque para quem conhece isso aqui nem chega a ser dica, chega a ser bobo. Uma outra dica tá aqui. Vocês vão ver que está tensionada. Ao acionar o calcador, né? Quando eu aciono o calcador, esses dois discos aqui que tem aqui onde passa a linha no meio aqui, você olhou a tua linha, tá passada direitinho. Esses dois discos aqui, ao acionar o calcador, ele tem que abrir, a sua linha tem que correr solta, tá vendo? Ó, ela tá correndo soltinha. Se soltou o calcador, ela já vai tornar a prender. Por que acontece isso? Isso acontece para o final de costura, quando você chega no final de costura aqui, que você vai retirar o teu tecido aqui de baixo, esse ponto abre e faz com que você possa retirar o tecido do outro lado e cortar. Isso no caso de máquinas que não são eletrônicas. Máquinas eletrônicas já vem aqui, dá uma pancadinha aqui, tu corta a linha, tá ok? Ou tem a lá embaixo também, já corta a outra linha lá embaixo. Mas em máquinas comuns, você já vai passar, você vai ver que aqui, ó, ela vai correr solta quando você aciona o calcador. Por quê? Porque abre esse pratinho aqui. Uma coisa que acontece muito aqui é o seguinte: aqui dentro funciona um pininho, né? Esse pininho fica ali sem acionar. Quando você aciona o seu calcador para cima, esse pininho empurra esse disquinho para fora para liberar a linha. Acontece muitas vezes que dentro, se você não conseguir regular muito o teu ponto, ou sentir que sua máquina está prendendo, observa isso. Se esse disquinho vai abrir na hora que você aciona o calcador. E se você tirar o pé tirar a pressão do calcador, você vai ver que ele tem que ficar firme. Mas se você aciona ele assim, o disquinho ele tem que abrir, tá? Esse pininho tem que empurrar para que esse disco abra e a sua linha saia solta, para que você possa puxar a costura lá atrás. Quando isso não está funcionando bem, ou quando esse pininho quebra, que não é muito anormal, acontece, tá? É sinal que esse conjunto aqui se danificou. Tem como ser trocado, mas também o conjunto não é uma coisa muito cara, então você pode comprar o conjunto e substituir, tá? Só falar com o teu mecânico para substituir. É melhor até de que, no meu modo de pensar, é melhor até de que ficar trocando aquele ferrinho que dá um trabalho do caramba para poder fazer essa substituição. E não é uma peça muito cara, né? Você encontra paralelas aí com bom preço, então quer dizer, acionou, você viu que se acionou, não abriu, você está tendo que forçar muito a tua costura lá, beleza. Então você já pode olhar, se não abriu aqui, vai ter que ser substituído esse conjunto, tá ok? Deixa eu ver mais uma dica que eu posso dar aqui. Tá. Em alguns casos, a máquina vem regulada até o 3, 4, vamos supor, né? Até os pontos menores, ela vem regulada, tá beleza, né? E aí, às vezes, isso são dicas, tá, gente? Às vezes, ao você jogar o último ponto, no caso dessa máquina minha aqui, ela vai até o 7. Quando você joga o último ponto, né, e que você está costurando, você nota que o retrocesso, essa pecinha aqui para poder fazer ir para frente, para trás, ele fica batendo. E você não sabe por que que é. É porque a tua máquina está desregulada. Então você tem que pedir o teu mecânico para ir aí fazer a regulagem dela para você. Por que que ele faz esse batido? Bom, aqui tem um eixo e do lado de cá, na parte interna da máquina, tem outro eixo. Isso eu não vou ensinar a mexer, porque isso aqui você pode não achar o ponto, e isso é um serviço mecânico. Tem um eixo aqui e o outro eixo aqui. O eixo daqui, ele faz com que esse transporte, ele faz a distância desse transporte, né? O tanto de tecido que ele leva. E o eixo de cá, ele
levanta o teu transporte, deixa eu ver aqui, até o máximo, né? Quando ele está aqui com a barra da agulha na parte de cima, o seu transporte está no nível máximo. O que acontece? Muitas das vezes aumenta aqui, e quando você perceber que está batendo, com certeza esse transporte estará batendo no conjunto aqui embaixo. E só de você diminuir o ponto, você vai perceber que ele para de bater. Isso é um sinal que esse conjunto está totalmente fora, ou está tendo algum problema. Então isso é um trabalho mecânico, você vai ter que ligar para o teu mecânico, tá ok? E pedir que ele faça essa regulagem para vocês. Não aconselho ninguém mexer, tá ok? Então é mais uma diquinha. Então sempre com a correia do lado de fora, você tem mais paciência para entender o que está acontecendo com a máquina, tá? Então vamos revisar isso que foi dito aqui. Primeiro, antes de revisar eu vou falar com vocês. Eu mostrei aqui em cima como funciona a parte da tensão de cima. Agora eu vou mostrar para vocês uma outra coisa. Essa caixa de bobina aqui, por exemplo, é uma caixa de bobina bem velha aqui na minha máquina. Porém, ela não é a única. Caixa de bobina, gente, é bom vocês ter 2, 3, até mais. Por quê? Porque pode, às vezes, um ponto seu estar ruim por causa da caixa de bobina. Tá ok? Isso é uma peça muito barata, dá para ser substituída. Outra dica quanto à bobina é o seguinte. Tem máquina, essa minha ela costura com a bobina em qualquer lado aqui que eu colocar ela vai. Mas tem máquina que quando você não consegue acertar o ponto, você tem que inverter a bobina. Tá ok? Tem casos assim. Então, a minha funciona assim. Também outra coisa. Essa bobina, na hora que você puxa, ela tem que dar uma pressãozinha aqui, ó. Tá? Essa pressão é que regula o ponto de baixo. Raramente se mexe numa caixa de bobina para regular ponto. Só o mecânico mesmo que normalmente fazem isso. Mas para regulagem de ponto, não se pode mexer nesse parafusinho de trás, tá? Da bobina. Sempre um leve toquezinho. Se quiser mais apertada aqui nesse parafuso maior na caixa de bobina. Nunca no de trás, tá? É uma dica que eu posso dar. Outra coisa é o seguinte. Quando você muda o fio, trabalha com um fio mais largo, mais grosso, tá? Às vezes a gente está com um fio aí, igual aqueles fios para jeans, alguma coisa, ou você está com um outro tipo de fio. Você coloca na mesma bobina que você está trabalhando e esse fio vai tirar essa largura que a bobina, às vezes numa linha comum, está sendo utilizada. Então, você costura em casa. Se você trocar, ou você que costura com uma linha só, se você trocar a bobina, provavelmente pode acontecer. O fio provavelmente com o tempo pode sim ficar um pouco mais largo e deixar de funcionar legal. Então é o seguinte, é legal que quando... Por um exemplo, claro, eu tenho uma bobina aqui que é só para me passar Lastec. Ela é mais aberta aqui, porque o Lastec é um elástico com mais a linha, né? Então, quando a minha caixa de bobina fica velha, eu só utilizo ela para poder passar Elastec, aquele Elasteczinho que fica repuxado, né? Então, é isso, mas é isso. É o que eu podia falar aqui. Esse vídeo é só não é nada demais, mas vocês vão prestando atenção. E eu vou dar uma revisada no que foi dito aqui. Travamento da minha amiga aconteceu porque estava com linha embolada aqui de baixo. Se acontecer com vocês, vocês tirem essa chapinha, façam a limpeza, tirem a caixa de bobina, coloquem de novo uma outra bobina cheia, né? E façam o teste. Outra coisa que eu falei aqui foi para vocês se acostumarem com a tensão, né? Que quando você aciona o calcador, o disco abre para que a linha seja liberada. E quando você solta, ele torna a prender a linha no ponto que estava, tá? Quando isso não acontece, eu falei que pode ser substituído o conjunto, porque com certeza o ferrinho que está lá dentro está ruim. Outra coisa que eu falei foi sobre o transporte, que o transporte pode estar desregulado, já aconteceu várias vezes, e quando você joga um ponto muito alto, você percebe que está batendo aqui. Isso é sinal de desregulagem no transporte. E você pode sim estar chamando o seu mecânico para poder estar regulando o ponto máximo da sua... Com certeza os seus pontos não estão muito legal aqui, principalmente para pontos mais largos, tá? Também falei que aqui tem um eixo do lado de cá que regula a altura da serrilha ou transporte.
e do lado de cá tem um outro eixo que regula a distância em que o tecido está sendo levado. Disse também que o motor pode haver travamento, pode, se acaso alguma coisa acontecer, como rolamento, como algum estopo, alguma coisa que vai ficar travado lá dentro. Geralmente nesses casos a máquina fede ou faz barulho como se tivesse preso, um barulhão assim, tá ok? Falei também que a peça que mais estraga é a peça emocional, ou seja, o nervosismo. E é isso. Eu acho que eu não tenho mais o que falar. No caso dessa menina, era o travamento. Também peço muito desculpa a alguns amigos que muitas das vezes eu não respondo na hora e tal. E é isso, tá? Outra coisa que eu gostaria de falar com vocês é que eu vou continuar respondendo os amigos no e-mail antigo. Porém, nesse vídeo eu vou colocar meu e-mail novo, porque eu estou tendo problema com minha caixa de e-mail, tá? Então nesse vídeo agora eu estarei colocando um novo e-mail. Então vou continuar respondendo quem eu já respondi por aquele e-mail. Aquele e-mail ainda vai ficar válido, mas eu fiz um e-mail só para o canal, porque aí eu tenho como separar as conversas, porque eu estou recebendo um e-mail de clientes e de outras coisas e muito e-mail do pessoal, né? Então vou estar disponibilizando a partir de agora nos vídeos eu vou estar disponibilizando o meu novo e-mail, né? E esse e-mail vai servir para vocês aí, aqueles que quiserem me mandar alguma pergunta, alguma coisa, ou pedir, ou bater um papo, o que seja, tá ok? Lembrando que, gente, eu tô meio sem tempo para poder fazer um vídeo de uma nova sequência. Assim que tiver condições, eu vou fazer uma nova sequência de vídeo aqui, tá ok? Para vocês aí. E aos poucos eu vou respondendo o que pode aqui. Peço desculpa a esses amigos que me perguntaram sobre o travamento da máquina, tá? E eu não pude falar, mas essa é uma das causas de travamento, tá? Muita linha embolada aqui de baixo, tá ok? Um abraço para todo mundo, espero que esse vídeo sirva para vocês de alguma coisa, pelo menos para poder ter uma noção de como as coisas funcionam, tá? Lembrando que eu vou dar mais uma dicasinha aqui, ó. Tá vendo esse ferrinho, esse parafuso aqui? Ele faz a tensão da sua máquina. Muitas das vezes costureiras apertam ele demais. Gente, ó, isso aqui raramente precisa ser mexido, tá? Mas quando precisa ser mexido, ou ele serve para dar mais tensão ou menos tensão, tá? Quando o tecido é mais leve, mais fino, você tira um pouquinho da pressão para ele poder correr mais livre. E é só isso, era o que eu podia falar sobre retas aqui, tá? Fica um abraço para todo mundo e tchau!